Bem, vamos aí começar a nossa quarta semana, né, do PET 3, o terceiro bimestre. Essa aula é a aula da carga horária complementar do terceiro ano, né, de História para o terceiro ano aí do ensino médio. Eu sou o professor Beto e nós temos aí como tema os governos totalitários e a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a semana passada, na semana 3, nós falamos a respeito do período entre as duas guerras, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a ascensão dos governos totalitários lá na Europa. Né? Essa ascensão dos governos vai causar aí a Segunda Guerra Mundial. Teve entre suas causas a tensão entre os imperialismos, né, europeu vitoriosos e também derrotados ao fim lá da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente, né, saiu vitoriosa, a Alemanha amargou a derrota, né, e foi culpada por por todos os conflitos, né, que ocorreram na Primeira Guerra Mundial, teve que pagar indenizações, tratar de Versalhes, a gente já sabe muito bem a respeito desse assunto, né? Então existia ali uma tensão ainda, né, que sobrou, né, um revanchismo ali da Primeira Guerra Mundial, né? O acordo de paz, como eu falei, né, de Versalhes, culpou, né, procurou culpar a Alemanha pelo conflito. Isso fez com que esse sentimento de revanchismo, né, principalmente alemão, tá, em relação aos franceses, né, lembram lá dos territórios, Alsácia e Lorena, as disputas entre a França e a Alemanha e Inglaterra. Então, toda essa tensão ela continuou pairando, né, no ar. Né, a Alemanha queria ter aí uma nova oportunidade para enfrentar aqueles países, né, os seus algozes, né, a Inglaterra, a França, né, até mesmo os Estados Unidos e os países ali que lutaram na Tríplice Entente. É, e o que ocorria ali na Europa naquele primeiro momento, né, antes mesmo, né, os antecedentes ali da guerra. A gente sabe que em 1917 ocorreu lá na Rússia, né, até que ela saiu da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, né, onde o proletário, né, os trabalhadores tomaram o poder, né, e a recuperação russa, né, começou rápido, né, a Rússia, né, se organizava, aquela ideia do socialismo, a ideia do comunismo, começava a se espalhar pela Europa. E a elite europeia, né, as classes dominantes europeias, né, elas temiam que essa revolução ocorresse em toda a Europa, né, ocorresse nos países europeus. E eles buscavam aí uma forma de combater, né, essa ascensão do socialismo, né, do comunismo, né, esse possível crescimento do socialismo na Europa. E isso eles fazem, né, eles começam, essa burguesia europeia começa a buscar soluções para parar, né, para impedir que o comunismo, né, chegasse na Europa. E tanto Hitler como Mussolini eram pessoas, né, eram líderes que lutavam contra, né, o comunismo. Por isso, a princípio, a Europa, né, os outros países, não fizeram nada contra o Hitler, contra Mussolini, porque eles viam, tanto em Mussolini quanto Hitler, possíveis vitórias contra o comunismo. Né? Então, meio que os outros países fechavam, né, fechavam os olhos para as atrocidades, né, até mesmo pelo fechavam os olhos para o crescimento do nazismo, né, na Alemanha, a volta da Alemanha, né, Hitler começou a reconstruir a Alemanha, reconstruiu o exército alemão que estava proibido, né? Então Hitler foi contrário aí, né, ao que pregava no Tratado de Versalhes. E os europeus, né, os outros países, fechavam os olhos, né? Por quê? Porque viam aí então em Hitler, né, uma solução contra
o comunismo, né? O nazismo, principalmente, né? E também o fascismo eram contrários, né? Lutavam aí contra o comunismo. E a prosperidade dos alemães seria garantida por meio, né, isso aí na visão de Hitler, né, lembra que ele escreveu o livro, né, Minha Luta, né, então a prosperidade dos alemães seria garantida por meio da exploração dos povos vistos como sub-humanos, como inferiores, como judeus, eslavos, né, como judeus e eslavos. Então o Hitler ele chega ao poder, ele consegue fazer com que a Alemanha se recupere economicamente e começa a colocar em prática aquele seu plano, né, que estava escrito, né, que ele havia escrito lá no Minha Luta, né, e começa a partir de então uma expansão territorial, buscando, né, uma um maior domínio territorial para que os alemães pudessem, né, viver mais tranquilamente. Então, a expansão territorial empenhada, né, pela Alemanha fazia parte da formação daquilo que os nazistas chamavam de espaço vital, né, região que deveria abrigar os arianos, né, os alemães, né, a chamada raça pura, né, pelos alemães. Então, essa expansão territorial buscava aí o chamado espaço vital, né, que era o espaço necessário para que a raça ariana pudesse se desenvolver. E ao mesmo tempo, né, que existia ali esse crescimento do nazismo, do fascismo, né, essa tensão que existia na Europa, lá no Oriente, né, lá no Japão também começava uma guerra, né, o Japão começava a colonizar, a dominar áreas da China, né, logo já em 1931, os japoneses já assumem parte aí do território chinês. Né? Esse conflito acabou se juntando, né, à Segunda Guerra Mundial. Então a guerra, diferente, né, assim, da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu basicamente dentro do território europeu, né, uma parte ali no norte da África, um pedacinho do Oriente Médio, a Segunda Guerra Mundial ela vai se espalhar mais, né? Ela vai chegar até lá no Oriente, né? No Japão, nos conflitos entre Japão, né, e China, né? E vai ser também, a gente vai ver mais na frente, aí, um dos motivos dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. A anexação político-militar da Áustria por parte da Alemanha em 1938, né? Então naquela ideia, né, do espaço vital, né, a Alemanha vai anexar a Áustria, né, e isso os países europeus vão continuar aí fechando os olhos, né, para essa expansão territorial alemã, né, por dois grandes motivos, né, um é aquele que a gente já falou a respeito do combate ao comunismo. A gente pode também colocar aí um segundo motivo, que era até mesmo o temor de uma nova guerra. Né? Os países europeus não queriam uma nova guerra, e principalmente a Inglaterra, a França, elas temiam, né, o poder que Hitler tinha. Né? O Hitler desenvolveu rapidamente um exército alemão, né? E os países europeus até temiam esse poder do Hitler, tá? E então fizeram, né, resolveram aí através de uma conferência, né, chamada Conferência de Munique, onde participaram ingleses e franceses, que acabaram cedendo, né, às pressões dos alemães, né, e permitiram, né, que a Alemanha, que o exército alemão, né, o exército de Hitler, invadisse o território da Tchecoslováquia, tá? Então veja bem aí a situação, né? Tanto a Alemanha, tanto a Inglaterra quanto a França vão permitir, né? Vão fechar os olhos, né, para as invasões, para a expansão territorial da Alemanha, tá? Isso para evitar, né, que houvesse aí uma guerra, né? Tanto pelo temor quanto
pela utilidade que Hitler teria, né, no combate ao comunismo. Hitler, ao mesmo tempo, né, que invade aí essas regiões, em 1939 ele vai assinar um tratado com a União Soviética, né, vai assinar o chamado Pacto de Não Agressão, tá? Ou seja, em caso de haver uma guerra, a Alemanha não atacaria a União Soviética e nem a União Soviética atacaria a Alemanha, tá? Esse pacto aí meio que escondido, né? Meio que sem ser divulgado na Europa, eles vão fazer esse acordo. E logo em setembro, né? Veja que em agosto a Alemanha assina o pacto de não agressão com a União Soviética e logo em setembro a Alemanha invade a Polônia, tá? Essa invasão da Polônia, aí sim vai estourar a Segunda Guerra Mundial, tá? A Inglaterra e a França cumpriram a promessa de garantir a integridade da Polônia, né? E assim declaram guerra à Alemanha. Então o Hitler, imaginando, né, vendo, analisando a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha tinha que combater em duas frentes, né, a oeste e a leste. Então a Alemanha faz um acordo com a União Soviética, se protege, né, protege o seu território de uma possível invasão da União Soviética e vai ter todas as suas forças, né, todo o seu poder para atacar a Europa, né? Então começa invadindo a Polônia. Assim começa a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí vamos ver alguns períodos aí da Segunda Guerra Mundial. Tá? De 1939 a 1941 vai haver um avanço do eixo, né? Lembra que na Primeira Guerra Mundial nós tínhamos, né, dois grupos de países, né, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Agora a gente muda um pouquinho esse nome, tá? A gente vai chamar de eixo. Tá? Quem que é o eixo? É a Alemanha, Itália e Japão. Tá? Berlim, Roma, Tóquio. Tá certo? Então, aquele grupo que a gente falava antigamente, né, na Primeira Guerra Mundial, que era a Aliança, a Tríplice Aliança, agora sai o Império Austro-Húngaro e vai entrar aí o Japão. Né? Então, avanço do eixo. Então, de 39 a 41, esses países vão conquistar territórios na Europa, no Oriente, lá na China, norte da África. Tá? Então a Alemanha conquistou França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo. Né? Veja bem, né? A Alemanha vai conquistar a França, dominar a França, tá? E vai instalar um governo de um general alemão lá na França. Tá? Então conquista boa parte da Europa. O Japão vai conquistar, né, conquistou áreas, né, do sudoeste asiático, e a Itália tomou áreas do norte ali, né, do norte africano ali. Então esses três países formam um eixo e a partir de 1939 começam, né, a expansão territorial, né, o domínio de outras regiões, sendo que a Alemanha consegue dominar, né, a França. De 1942 a 1943 vai haver aí um equilíbrio de forças, tá? Por quê? Porque os Estados Unidos e a Inglaterra vão começar, né, a lutar, tá? E aquele grupo que a gente chamava de Tríplice Entente, ele na Segunda Guerra nós vamos chamá-los de aliados, tá? Então existiu aí a guerra, né? Foi feita entre o eixo e os aliados. Tá? Então, aliados, Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França, o eixo, Alemanha, Itália, Japão. Os Estados Unidos ele vai entrar na guerra porque o Japão vai fazer, né, um ataque a uma base aérea, uma base militar dos Estados Unidos, chamado Pearl Harbor, né, que fica lá no Pacífico. Então, quando o Japão ataca Pearl Harbor, os Estados Unidos vai declarar guerra
ao eixo, né? Então, a partir aí, né, desse ataque, os Estados Unidos entram na guerra. A União Soviética, ela vai também entrar na guerra. Por quê? Porque o Hitler vai não cumprir o acordo de não agressão e passar, né, depois de ter dominado boa parte da Europa, o Hitler volta-se para a União Soviética e começa, né, o ataque também à União Soviética. Então, dessa forma, os soviéticos também entram na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha toma territórios de antigos aliados seus para formar estados fantoches e garantir sua força. A partir de 1945 até 1944, né, até 1945, fim da guerra, vai começar a haver, né, um avanço, né, dos aliados, né, porque aí sim, com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, os aliados vão ganhar aí uma sobrevida, né, vão ganhar uma força a mais, né, em relação ao poder bélico. Os Estados Unidos conseguem avançar sobre os domínios japoneses, né, começam a retomar domínios, né, terras, né, espaços onde que o Japão havia conquistado, né, no início da Segunda Guerra. Os americanos, então, né, os Estados Unidos, começam ali, então, a dominar, né, a retomar essas regiões. A Inglaterra e os Estados Unidos invadiram a Normandia na França e reconquistaram o país. Tá? Houve o chamado Dia D, né, que era o desembarque do exército dos Estados Unidos na Normandia, que é uma região costeira da França. Né? Então, os Estados Unidos vai desembarcar na Normandia e, a partir da Normandia, retomar o território francês. A União Soviética lança a Operação Bagration, né, que era a expulsão, né, dos alemães de seu território, e começa ali numa batalha chamada Stalingrado, né, os russos, né, os soviéticos, começam a derrotar os alemães e vão empurrando o exército alemão até chegar na cidade de Berlim, né, que vai ser o final da Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha começa a ficar espremida, né? De um lado o exército inglês, o exército dos Estados Unidos, e por outro lado vinha ali o exército da União Soviética. O fim ocorreu primeiro na Europa, né? Então o eixo, né, que foi derrotado, né, vai ser primeiro derrotado lá na Europa e depois lá no Japão. Tá? O Mussolini, né, que era o líder italiano, foi morto em 28 de abril de 1945. Né? Acho que eu já até falei a respeito disso. Né? Ele foi enforcado e ficou dependurado numa praça pública, né? O que fizeram com os fascistas. A rendição alemã vai ocorrer em 8 de maio de 1945. O Hitler vai ser encontrado, né? Ele suicidou em seu bunker, né? Na chamada chancelaria do Reich, em Berlim, quando os soviéticos já estavam tomando a cidade de Berlim. Tá? Então, a cidade de Berlim, né, foi tomada pelo exército soviético. Né? Os americanos também chegaram a Berlim, mas chegaram depois. Né? Então, os russos, né, os soviéticos, dominaram Berlim. Lá no Oriente, né, lá no Japão, a guerra ainda vai permanecer até agosto, né? E quando termina a guerra, quando ela está prestes, os japoneses já não têm mais poder, já não têm mais exército, poucos soldados, né? Já existia lá os kamikazes, que já não tinha mais armas, não tinha mais munição. Os japoneses começaram a se atirar de avião nos navios americanos. Então, os japoneses já estavam quase que entregues, né? Já não tinham mais o que fazer na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, numa demonstração, né, querendo demonstrar seu poder,
né, bélico, né, e muito desnecessário, talvez, vai acabar atirando duas bombas nucleares no território japonês, né, a chamada, né, Hiroshima e Nagasaki, né, duas cidades japonesas, vão sofrer ataques do exército americano com bombas nucleares. Então, os ataques com bombas atômicas, né, junto à entrada da União Soviética na luta contra o Japão, fez com que declarasse o fim das hostilidades da Segunda Guerra Mundial em 14 de agosto. Né? Então, a Alemanha se rende em 8 de maio e lá no Oriente, no Japão, em 14 de agosto, os japoneses vão se render, né, após sofrerem ataques de bombas atômicas dos Estados Unidos. Um saldo dessa terrível guerra foi cerca de 60 milhões de pessoas mortas, sendo o conflito mais letal de toda a história. Né? A gente tem que levar em consideração que também ocorreram, né, os crimes, né, contra a humanidade feitos pelos nazistas, né, com campos de concentração, onde que eles prendiam, né, os judeus, prendiam homossexuais, negros, aquelas pessoas que eles perseguiam, né, os comunistas. Tá? Então existiam lá os chamados campos de concentração, né, o chamado Holocausto, né, que foi a morte aí de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, né, foram julgados, né, pelo Tribunal de Nuremberg em 1946 e totalmente culpados, né, pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial. Em 1948 foi criada a chamada ONU, né, que lembra que a gente falava da Liga das Nações, né, que era um embrião para a ONU. Então, em 1948 foi criada a ONU, né, a chamada Organização das Nações Unidas, para reformar, né, a diplomacia mundial e levar a paz, né, ao mundo. Né? A ONU ela é hoje em dia praticamente dominada pelos Estados Unidos, né, o que faz com que a ONU acabe sempre estando, ao invés de levar a paz, né, criando mais conflitos. Né? Os Estados Unidos é um país altamente conflituoso. Né? Os Estados Unidos adoram uma guerra, né? Eles se intrometem em todos os países, em todos os cantos do mundo, né? Não respeitando a autonomia dos povos. A gente assim termina, né? A aula de história, gente, é um resumo, né? A gente aqui faz um resumão a respeito dos temas, né? Tem muita coisa que a gente pode ver sobre a Segunda Guerra Mundial. Sugiro que pesquisem, que leiam, né, a respeito desse conflito. Peço a vocês para se inscreverem, né, no nosso canalzinho aí do YouTube, né, no canal Recorte Histórico, e também nos sigam lá no @recorte_histórico lá no Instagram. Termino aqui. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.